Terreno não tem posse de terreno. Ah, não tem porque posse? você não tá lá dentro. Não construa de frente à rodovia sem antes consultar a DR. Mas o problema é que não é só em frente à rodovia que constroem, né? A famosa posse. A gente sabe que é um grande problema, mas também solução de moradia querendo ou não, a gente brinca sobre posse, mas a gente, né, que conhece com muita realidade do dia a dia, né, pastor, das pessoas, e com certeza também, a gente percebe que, sei lá, 80% das pessoas que têm dificuldade, né, de renda acabam caindo na posse, né? E aí, como é que faz? O cara caiu na posse, ainda mais Mongaguá, né? A posse é um mercado, né? Na verdade, assim, eu participei de um podcast com o Robson e o assunto que eu menos conhecia era posse, porque eu não vendo, né? Sim. Então, assim, ou vamos dizer assim, até aquele momento eu poderia até comprar. Eu já comprei posse. Sim. Mas eu não venderia como corretor. Mas não estou dizendo que a minha imobiliária não poderia vender. Vamos entender o que é uma posse. Sim, é importante. A posse, na verdade, assim, imagina que você tem um histórico do imóvel. Aquele imóvel tem uma matrícula, tem o nome do Wagner, que por sua vez tem um contrato de venda com o nome do Beto, que por sua vez, Eric, né? Passou, por exemplo, para o Eric um outro contrato e foi seguindo, só que assim, era uma casa no local, depois dividiu, viraram duas. Qual é a possibilidade do Wagner entrar contra o Eric numa ação para retomar o bem? Nenhuma. Mas qual a possibilidade de regularizar esse bem? Bem mais difícil. No cartório, é mais difícil. Aí teria que ter uma competência jurídica. Aí tem o uso jurídica. capião, né? Tem aquela questão do uso capião. Tem o uso capião. Então, assim, é uma saída. Tem a regularização fundiária, né? Que o poder público pode ser também mais pode ativo, fazer, né? Inclusive, né? Providenciar mais. Deveria, né? Ele tem. Porque a própria Constituição diz que imóveis inativos devem servir para residência, função social, né? Sim. Então, assim, acaba que fazer a posse não seria errado, vender a posse seria errado. Não é errado. Na verdade, assim, o corretor de imóveis, eu entendo que, assim, vamos fazer uma ressalva se tiver algum representante do Cresce aí participando e quiser falar, a gente pode melhorar. Mas, assim, você pode vender um imóvel qualquer, desde que você não engane a pessoa, que você não esteja omitindo a informação. Agora, você não necessariamente tem que vender qualquer imóvel. Aí é uma escolha profissional. Sim. Entendeu? Então eu não vendo qualquer imóvel. Sim, é uma escolha profissional. É uma escolha da sua empresa. Entendeu? Só que assim, porque eu não quero. O controle é mais complicado. Um exemplo. Quando eu vendo um imóvel para você hoje, você já sai com a luz, sai entre aspas, né? Que eu preciso de você, mas com a luz, água e o imposto no seu nome e a casa no seu nome. Eu entreguei a chave, a responsabilidade é sua. Sim. Eu cumpri o meu papel. Entendeu? Sim. Eu vou tomar café contigo, vamos bater papo e tal, mas assim, eu não sou o dono do imóvel. Eu fui o intermediador, eu cumpri tudo que estava na lei, não te enganei, entreguei um prometido, conforme combinado, conforme o contrato. A posse, e assim, aí a matrícula fica no cartório. Se amanhã você perdeu a documentação e eu não tenho uma cópia comigo, a gente vai no cartório e pega uma segunda via. A posse não tem segunda via. Acabou, perdeu. Já começa aí. Você não consegue contar a história do imóvel. Entendeu? Então assim, o Wagner vai ter que guardar o documento, você vai ter que guardar o seu e o do Wagner. Ele, né, que comprou de você. O Eric comprou do Beto, vai ter que guardar E se ele vender pra mim, eu tenho que guardar de todo mundo. Só que, meu amigo, para conseguir comprovar que você... O certo é guardar todos os documentos, RG, CPF. Se eu for entrar com o uso capião, beleza. Entendeu? Sim. Tem possibilidade. Mas essa posse não me preocupa. Agora, sabe qual é a posse que me preocupa? O cara, ele vai, ele fala que aquele terreno é dele. Entendeu? Porque ele tem uma informação privilegiada. Por exemplo, ele ficou sabendo na prefeitura que tem um cara lá que morreu. Um exemplo. Sim. E esse Mongaguá, acho que não acontece isso. Mongaguá não, né? Assim, é uma outra cidade lá em Marte. Então, tem uma cidade em Marte que funciona assim, às vezes. Né? O corretor, ele vai lá, levanta o terreno, descobre que o dono morreu, aí ele fala que é o dono. Sim. Aí ele vende, aí ele consegue. Às vezes a gente não consegue aprovar um desmembramento, mas o cara consegue. Ele consegue. Sim, ele vai lá e desmembra, ele vende metade. Só que, cara, a chance desse herdeiro aparecer é quase nula, porque às vezes nem tem herdeiro. Sim. Mas em algum momento,
pode acontecer de aparecer e bloquear o bem e ter que negociar, entendeu? Entendi. Então assim, aí tem a frustração de uma reintegração de posse, né? Então assim, a posse, quem é o dono da propriedade, a posse são dois direitos, né? Sim. Propriedade e a posse é quem usa, quem está lá dentro. Terreno, não tem posse de terreno. Ah, não tem porque posse? você não está lá dentro. Ah, isso é bacana, isso é importante Entendeu? saber, hein? Que a posse- Então não existe. Por que os caras colocam Se eu falar assim, ó, eu tenho um terreno de posse. Você não tem terreno de posse. Porque Você você não mora faz lá posse dentro. daquele. Porque a só não posse tem morando. uso. Por isso Entendeu? posse. Por isso que E, tem ó, essa e propriedade, aí, pastor? tem o documento, a Ó, escritura no nome. esse é importante, hein, pessoal. Esse detalhe é importante. Não existe posse de terreno se você não estiver em cima do terreno, utilizando o Por terreno. isso, por exemplo, Então, se alguém vier, eu quero vender um terreno vamos de supor, posse. Eu tenho um terreno de posse. Eu nunca morei lá. Não tem nada Eu sei que construído. eu tem recebi nenhuma luz, nenhuma eu água. recebi uma informação de que aquele terreno lá tá devendo o valor dele de falo que eu imposto. sou o dono, entro Falo lá. que sou o dono e vou vender pra você. Ó, eu tô vendendo o meu terreno de posse. Então você que vai comprar esse terreno, você fala assim, ó, você não tá me vendendo o seu terreno de posse, porque não existe posse se você não está, Não está morando. fazendo a posse daquele Fazendo local, uso social. né, real, né? Isso é importante. E depois que faz a regularização da posse, ou uso capião, ou a regularização pelo poder público, aí tá escriturado. mas é possível financiar? Vender esse imóvel financiado. Com a escritura, mas aí é uma escritura A não ser que definitiva de posse, né? Um termo diferenciado. Você vai ter uma escritura. Uso capião é o quê? É o direito da propriedade. Não sou advogado, tá? Tô falando Não, assim, sim. com o meu conhecimento. Aqui, ó, podcast é achismo, pessoal. A gente não é acha. ciência exata. A gente aqui não E é. é baseado na minha experiência. Então, assim, Sim. você tem a posse, aí você vai informar, por ter a posse, que você quer ter o direito à propriedade. Entendeu? Então você além Aí aí é um eu passo. uso o capião, aí você entrou na justiça ou fez de forma administrativa ou Sim. com acompanhamento do governo. Aí você consegue ter esse imóvel no seu nome, aí você pode vender normal, entendeu? Mas vamos dar nome às ruas, Ah. né? Marcelino Rodrigues de Meira ou a Adriano Dias, Vila Vila Operária. Operária, foi feita a regularização fundiária do imóvel X e essa pessoa ela tem lá A a escritura. escritura. É possível financiar? No meu entendimento Se ele quiser vender? No meu entendimento O que a gente pode fazer até como um piloto? A gente pode. Ó, que legal. Isso aí eu falo que a caixa é zica mesmo. Se você pega, por exemplo, hoje. Alguém fez alguma coisa de financiamento e perguntou. Emerson Reis, isso. Ah, tá. A gente, por exemplo, pega uma matrícula dessa, abre um chamado para o jurídico da Caixa. Aí eu vou ter um documento da Caixa antes de vender, informando que esse imóvel pode ser vendido por lá. No meu entendimento, pode, porque você já tem a propriedade. O que antes acontecia nessas avenidas é que você tinha um contrato registrado na matrícula. Sim. Então você tinha o direito da propriedade, da posse, mas não tinha uma seção de direitos. Como eu vi, por exemplo, acho que foi na Marcelino ou na Adriano Dias, eu não lembro. Saiu uma matrícula, eu me recordo, vagamente, assim, tem uns 10 anos. Tinha uma matrícula bonitinha e tal, eu mandei pro banco, pedi vistoria, engenheiro veio. Quando mandou pro jurídico da Caixa, falou, mas ele não tem escritura, ele tem um contrato registrado na matrícula. Sim. Então é como se fosse assim, é mais do que uma posse, mas ele poderia Mas vender ainda por não contrato e registrar, mas ele não tinha o direito. Mas ainda não é uma escritura. Então, é um contrato registrado, né? Contrato Entendeu? Porque dá para registrar o contrato na matrícula, que seria um meio termo entre a posse e a propriedade. Porque não adianta você ter a propriedade e não exercer a posse. Sim. Senão ela pode ser invadida, né? Tem uma cidade em Marte que acontece isso. Marte é muito. E se é posse, quem tiver em cima é o dono da posse. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma casa de posse. Construí. Eu fiz lá, numa dessas. E aí eu aluguei essa casa. Aí o cara ficou lá me pagando aluguel 5 anos. Mas o cara olha e fala assim, mas aqui é posse. Aqui é área chamada de área social também. Eu não vou mais pagar aluguel pra esse cara, Ele eu não vou ficar pode, aqui. porque ele tem um contrato de aluguel. Ele tem contrato. Aí não No meu pode. entendimento também. Entendeu? Existe um instrumento Mas faz jurídico. o contrato, não vai fazer de boca. Eu conheço, Sim. tem cidades em Marte. Marte. O pessoal faz isso, Faz contrato muito de boca, entendeu? Boca faz nada, muito. é negócio, faz o contrato. Então, pessoal, a dica de ouro: papel, preto no branco. preto no Papel é branco. importante. Sabe Né? por quê? Porque assim, não é porque você age corretamente que você vai esperar. Você tem que esperar assim que o outro haja da Mas mesma não forma. é uma regra, Mas você né? tem que entender que onde envolve dinheiro, envolve a oportunidade, que é a positiva, e o oportunismo, que é o lado negativo. Vai ter gente que vai se apropriar daquilo ali e você vai... Júlio, mas assim, eu gosto tanto do Beto é meu primo, né? E eu quero comprar a casa dele. Então eu vou comprar de boca
eu vou entrar na casa Esquece dele e depois isso, vou pagar uns 5 anos acima de boca. Não dá pra fazer Vocês isso? vão brigar. Mas vamos. Tem possibilidade de brigar. Então, assim, o E aí problema é esse. Vamos o lá. jantar de Natal vai ficar estragado. Vai ficar né? estragado. Vamos imaginar que o Beto era solteiro, ele casou. Vamos lá, você comprou dele. Sim. O Beto era solteiro e casou. Aí ele, depois de um tempo, ele se separou. Aí a ex-mulher dele fala assim, ô Beto, é aquela nossa casa. Eu quero meu que direito. tá morando o seu primo. O problema é seu, o acordo que você tem com ele. Não tem documento, a casa é minha. Dica Pode de ouro, acontecer, pessoal. Ó, eu já vi isso acontecer no Barigui, no conjunto Barigui. O cara tem lá o direito, recebeu da CDHU, né, o primeiro proprietário. E aí ele vendeu com o chamado contrato de gaveta. Vendeu isso na década, lá nos inícios dos anos 2000. Vendeu um contrato de gaveta para a família. A família foi lá, vendeu tudo que vendeu, o carro, bicicleta, papagaio, o cachorro, vendeu tudo. Vendeu o cachorro, vendeu a coleira e pagou a grana pro cara. Aí, e ficou pagando a prestação. No nome, porque é um contrato de gaveta, ficou pagando pro cara. Quando eles pagaram a CDHU todinha e foram lá pra fazer o documento no nome deles, não podia, porque precisava do dono. E aí? Aí eles foram atrás do dono. O dono falou assim, ó, eu quero o valor da casa. O cara pediu novamente, mas a gente já pagou. Então, cadê o documento que eu paguei? Eu não te paguei nada. Se não me pagar, eu não assino lá pra passar a casa pra vocês. Seguinte, aconteceu isso? Porque simplesmente o contrato de Porque por isso gaveta que- ele não é um contrato que não existe. Não, na verdade ele existe. Só que teria que estar mencionando no contrato que o imóvel estava quitado. Ah, sim. Então, assim, tem que ser. Vamos lá. Ó. Bem específico. Contrato. Imóvel é com corretor, contrato é com advogado e crédito é com a Viviane Financiamento. Aí, ó. Oh, Tá vendo? Então, ó, pessoal, tem que buscar os mecanismos corretos. É que a gente é brasileiro e brasileiro gosta tem o famoso